Salmos 3, o verso 5. Deito-me e pego no sono. Logo pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. O Salmo 3, o verso 5, ele é muito conhecido nosso. Nossos pais, geralmente, quando faziam a oração turna junto conosco, muitos recitavam este salmo, em especial este versículo. Deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Então era um salmo usado como um consolo, para que nós pudéssemos paz. Era um antídoto para que o nosso sono fosse mais tranquilo e que a nossa confiança em Deus ela pudesse ser lembrada naquele momento de dormir. Mas Davi, irmãos, ele escreve este salmo em um momento particular da vida dele. Às vezes a gente fala assim, Davi estava aqui em seus melhores dias, era rei, morava em um lugar seguro, tinha um quarto alto, tinha uma cama extraordinária, médicos que cuidavam dele, os melhores cobertores. Davi tinha, para falar, puxa, Davi, por isso que ele deitava e dormia, Mas só que não, como diz o povo, só que não. Neste momento em especial, Davi não gozava destes benefícios. Davi, ele estava fugindo de Absalão. Por 2 anos, aproximadamente 2 anos, Davi tem que fugir e se esconder e ficar afastado do seu castelo, da sua casa, do seu reinado, da sua condição de rei, fugindo daquele que havia usurpado o trono, seu filho Absalão. Então Davi, quando ele escreve este salmo, irmãos, ele estava passando um momento difícil. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Dormir em paz em meio às aflições, em meio aos problemas. Conseguir ter paz quando parece que estamos no meio de uma guerra. Quando fala-se em dormir, a gente percebe que existem muitos problemas que nos despertam para que a gente não consiga dormir bem. A primeira coisa que tira o nosso sono, segundo a ciência, é a ansiedade, que é um desejo incontrolável por algo que a gente espera ou a gente tem medo que aconteça, ou alguma coisa que a gente espera que aconteça, ou algo que a gente não quer que aconteça. A ansiedade, ela tira de nós o sono, ela desperta em nós o desejo de estar acordado. Uma outra característica também é o estresse. Às vezes parece que a gente está cansado, morrendo de cansado, esgotado fisicamente, mas um nível de estresse muito alto, a gente chega, deita e não consegue dormir. Depressão, o medo, a insegurança, são algumas coisas que não nos fazem dormir. O desconforto, uma rotina desproporcional, fora aquela rotina que não faz parte do nosso dia a dia. Tudo isso são características que podem tirar o nosso sono, cientificamente falando. E quando nós olhamos para Davi, Davi estava em uma situação parecida. Tudo aquilo que a ciência diz que pode prejudicar o sono, Davi estava enfrentando. Ele não estava no seu habitat natural, na sua casa, na sua cama, agora estava em um lugar estranho. Ele não estava vivendo o ciclo de vida normal que ele vivia quando estava em Jerusalém, agora ele vivia uma vida diferente. Mas Davi diz assim, eu deito e durmo. Davi, ele expressa uma situação de autocontrole da sua vida em meio a circunstâncias adversas. Segundo Samuel, capítulo 15, 16, vai narrar quando Absalão ele se levanta contra Davi. Ele se levanta contra o rei e ele então cria um movimento de insurreição, uma conspiração para tomar o trono. E Davi, tendo conhecimento disso, Davi então resolve fugir para não haver derramamento de sangue. Então Davi, ele toma uma atitude ali de não confrontar o seu filho, de não levar os seus súditos a uma guerra interna, uma guerra civil, mas ele toma a decisão de fugir. E diz o texto que Davi, ele foge. Segundo Samuel, capítulo 15, o verso 14, diz que Davi fala, levantamo-nos e fujamos porque não poderemos escapar de Absalão. Davi reúne a sua casa, foge, deixa para trás o reino que ele havia conseguido com a sua mão, mas com o poder de Deus, com as suas orações, com a sua estratégia militar, sempre dependendo de Deus. Então Davi olha para tudo que ele havia conquistado e ele deixa tudo para trás, para não enfrentar o exército do seu filho. Davi então ele sai de Jerusalém e ele vai rumo ao deserto, atravessa o ribeiro de Cedron. Diz que
O texto de 2 Samuel 15:30, subiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, caminhando e chorando. Caminhando e chorando. Davi, ele vai saindo de Jerusalém, atravessando o deserto, descalço, com a cabeça coberta e chorando. Pela tristeza que estava em seu coração. Pela perca, não apenas do seu reinado, mas pela perca do seu filho. Então Davi, ele atravessa, passa ali pelo Monte das Oliveiras, um lugar que representa também o sofrimento de Cristo, a luta de Cristo. Davi peregrina, passa pelo Monte das Oliveiras e se embrenha deserto, chorando, até chegar na cidade de Maanaim, uma cidade que já havia sido habitada por outros reis, uma região que Davi conhecia bem, porque havia fugido do rei Saul e tinha se escondido naquelas regiões. Davi caminha cerca de quase 100 quilômetros para chegar até aquele lugar, andando escondido, chorando, com medo, um número de pessoas com ele, mas Davi abandona tudo e foge para não morrer. Foge como alguém que estava agora defendendo a sua vida, como alguém agora que teria que lutar pela sua sobrevivência. Então Davi, por fim, ele chega ali na cidade de Namaim, uma cidade a leste do Jordão, segundo Samuel 17. Ele chega e fica lá. E quando Davi ele está naquela cidade, longe da sua casa, Davi começa a refletir sobre o problema que ele estava passando. E o Salmo 3, ele expressa todo este sentimento de Davi, narra toda essa história, esse episódio de Davi, a sua ação e as suas reações diante dos seus problemas. Um rei que havia abandonado tudo, fugiu para não morrer, foi para uma terra que ninguém estava habitando naquela terra, atravessou o deserto, com a cabeça coberta, descalço, caminhando e chorando, até chegar a um lugar onde poderia ali se esconder. E chegando em Namaim, então ele começa a refletir sobre o seu problema, sobre aquilo que ele estava passando. A primeira coisa é que Davi se dirige a Deus em oração. Ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Davi, ele se dirige a Deus e fala assim: Senhor, eu fui pacifista, eu fui guerreiro também, eu lutei por estas terras, venci os inimigos, venci todas as guerras em teu nome que o Senhor colocou diante de mim. E eu estava reinando lá em Jerusalém, porque o Senhor me colocou em Jerusalém para governar o teu povo. Estava dias de paz, uma paz interna. Mas agora, Senhor, cresceu o número dos meus adversários. E veja que os adversários eram de dentro da casa. Era o próprio filho que encabeçava esta rebelião. Então Davi se dirige a Deus e diz: Senhor, como tem crescido os meus adversários. Mas é interessante, irmãos, que Davi, ele era um estrategista de guerra. Davi era um homem que sabia guerrear, que nunca perdeu uma batalha. Era alguém preparado para lutar. Era alguém que conhecia bem aquelas terras. Mas ele se queixa a Deus. Ele apresenta o seu problema a Deus e não resolve encarar o problema com as suas forças. A primeira coisa na luta, na guerra, nas aflições que a gente passa, para que a gente possa ter paz e dormir em paz, é nós olharmos para Deus e conversarmos com Ele e apresentarmos a Ele o nosso problema. Davi estava no meio do problema. Aí ele se dirige a Deus: como tem crescido os meus inimigos, os meus adversários. Não inimigos, adversários. Aqueles que querem lutar o contrário de mim. Então Davi, ele apresenta a Deus o seu problema. Ele dimensiona, ele fala: Senhor, existe um grande número de adversários. Aí ele vai falar no verso 2, ele apresenta a Deus o julgamento dos seus inimigos. Porque Davi, desde a sua chamada, era um homem de paz, era pacífico, era um guerreiro nato, escolhido por Deus. O primeiro episódio de Davi é matar o Golias. É matar, é vencer alguém que se considerava invencível, que ninguém poderia enfrentá-lo. As pessoas tinham medo, sequer tinham coragem de enfrentá-lo, muito menos condições. Então Davi se torna conhecido como aquele que encarou e matou o gigante Golias, guerreiro. Mas ao mesmo tempo, Saul era acometido de uma enfermidade, de um excesso de esquizofrenia, e o espírito mal da parte do Senhor entrava na vida de Saul, e Saul ficava perturbado. Procuraram alguém que tocava a harpa
para que pudesse trazer paz a Saul. Encontraram Davi, jovem, robusto, bonito, preparado para a guerra, da casa de Jessé. Davi então veio para a casa de Saul, e aquele que havia matado agora era alguém que ia tocar, era alguém agora que ia trazer paz à casa de Saul. Saul se perturbava, Davi tocava. Davi era visto como aquele que saía às guerras e vencia. Saul matava 10, Davi 1000, milhares. Davi era visto como aquele que era fiel na amizade, no relacionamento, tanto com o seu sogro, também como com Jonatas, seu amigo. Davi foi visto e conhecido como alguém que aprendeu a depender de Deus, a confiar em Deus. Mesmo quando ele teve a oportunidade de matar Saul, que o perseguia dentro de uma caverna, ele falou: ele é ungido do meu Deus, e por causa da unção do meu Deus, eu não posso feri-lo. Agora Davi diz: Senhor, eles estão falando que o Senhor não pode mais me salvar. Eles falam, em Deus já não há mais salvação para Davi. Deus, eles estão falando que o Senhor me rejeitou, que o Senhor não pode mais fazer nada por mim. O diabo, irmãos, ele é estratégico e cirúrgico quando nos ataca. Às vezes ele tenta colocar em xeque o nosso caráter cristão, a nossa filiação, como foi ensinado aqui de manhã. A esposa de Jó, ela se apresenta a Jó em um determinado momento do sofrimento. No começo do seu sofrimento, ela diz: Jó, filho, você não está com nada não. Você quer um conselho? Sai fora. Amaldiçoa esse Deus. Abandona ele, e dá linha, vai embora, desaparece. Não tem mais salvação, Jó, não tem mais jeito. Jesus estava 40 dias jejuando, se consagrando. O diabo aparece e diz: se tu és o Filho de Deus, tu está com fome. Para que sofrer, rapaz? Olha, transforma essas pedras em pães aqui, e se tu és o Filho de Deus. Quantas vezes, em meio às adversidades, em meio ao sofrimento, alguém chega e: por que você está passando isso, rapaz? Para que sofrer tanto? Você é crente, tu serve a Deus. Não, está errado. Sai dessa vida, muda aí a caminhada, rapaz. Pelo menos vai se divertir um pouco, vai aproveitar um pouco a vida, porque tu é crente e está sofrendo. Tu diz que é fiel a Deus e está passando por tudo isso. Falaram isso de Davi. Em Deus não há mais salvação para ele. A gente pode agora fazer o que quiser com ele. A gente pode agora caçá-lo e matá-lo, porque aquele Davi que Deus guardou, que Deus abençoou, esquece. Não. Agora ele está liberado para a gente caçar e matar. Agora a gente consegue fazer o que nós quisermos com ele. Ele não tem mais proteção. Deus não protege mais ele. Em outras palavras, eles falavam: nada vai impedir a gente de destruí-lo. Nada vai impedir a gente de chegar até ele e matá-lo. Porque nem mesmo Deus pode salvá-lo. É muita petulância. Veja que eles teceram um julgamento sobre Davi. E isso se espalhava entre os soldados, entre as pessoas. Olha, Deus abandonou Davi, Deus não vai mais proteger Davi, agora a gente pode ir. Ele não é mais aquele homem protegido. Então ele diz: Senhor, eles dizem, e são muitos que dizem isso de mim, não há em Deus salvação para ele. Às vezes tem problemas que as pessoas falam isso da gente. Tem situações que a gente passa, que às vezes até quem está do nosso lado diz: rapaz, está difícil, hein? Olha, morre em paz. Rapaz, vai para o céu feliz, porque não tem mais como sair. Um julgamento precoce e maldoso do mundo. Um julgamento que tem características de vingança, de ódio, de raiva, desprezo. Então Davi diz: Senhor, eles estão me julgando. Eles estão falando que o Senhor me abandonou, que o Senhor não pode me salvar. Aí Davi olha para Deus e fala: eles dizem que não tem mais como, que eu não tenho mais proteção, que eu não tenho força, que eu não tenho mais o exército, que eu não tenho mais os meus generais. Aí Davi olha para Deus e fala: mas tu, Senhor, é o meu escudo. Tu, Senhor, é quem me proteges. Porque o escudo servia como uma barreira de proteção para as legiões ou para os soldados, para as tropas que estavam na guerra. Eles colocavam os escudos na frente, e alguns inimigos que lançavam animais para vir contra os soldados tinham os escudos. Outros lançavam flechas, atiravam pedras. Os escudos era quem defendia, era quem protegia. O escudo era aquilo que estava entre o povo de Israel e os seus inimigos.
era uma proteção. A gente olha hoje, né, o maior sistema antimíssil do mundo lá em Israel, o Domo de Ouro, está sendo, que considerava-se impossível de ser vazado por uma arma do inimigo. Alguns mísseis têm passado. Mas o que Davi diz o Senhor não é um domo de ferro, o Senhor é o escudo, e o escudo bloqueia. Pelo escudo não passa nada. Então Davi diz, eles dizem que não tem salvação em mim, que o Senhor não me salva, mas eu digo que o Senhor é o meu escudo. Davi, ele confia em Deus. Enquanto que alguém diz que não tem jeito, ele diz, o Senhor é que me guarda, é o Senhor que me protege. A minha segurança, a minha proteção pertence ao Senhor. Ele diz, o Senhor é a minha glória. E é interessante quando Davi diz que o Senhor é a minha glória. Davi, ele vai falar isso em 1 Crônicas, no capítulo 30, no verso 11, ele diz, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a glória, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, e o Senhor se constituiu sobre todas as coisas. Davi diz, a minha glória é o Senhor. O que Davi diz, as guerras que eu venço, elas não são para mim. As batalhas que eu já venci, eu não tenho nenhuma glória nisso. A minha glória é o Senhor. Tudo é para ti. Davi coloca aquela situação como sendo para a glória de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que servem ao Senhor, que dependem do Senhor. O apóstolo Paulo chega a fazer uma pergunta interessante. O que nos separará do amor de Deus? O que é que nos separa do amor de Deus? Deste amor incondicional que nos escolheu, que nos elegeu no Filho dele. O que é que nos separa? Paulo até cita algumas coisas. A morte, a enfermidade. Paulo diz que nada nos separa do amor de Deus. Porque esse amor, ele é fiel. Porque Deus não pode mudar a si mesmo. Então Davi aqui no texto, ele diz, Senhor, tua é a glória. Tu és a minha glória. E ele não para aí, ele diz, é o Senhor que exalta a minha cabeça. É que levanta a minha cabeça. Todas as lutas que eu tenho, eu as conquistei por causa do Senhor. É o Senhor que me faz vitorioso. O exaltar a cabeça aqui tem dois significados. Eles queriam caçar Davi, matar Davi e levantar a cabeça de Davi e levar para entregar a Absalão, assim como se levou a cabeça de Saul, de outros reis que eram decapitados e a sua cabeça era mostrada como um troféu. Davi diz, é o Senhor que exulta, que levanta a minha cabeça. E cada vez que os problemas se levantam, cada vez que uma guerra se levanta, cada vez que uma perseguição se levanta, contra mim, é o Senhor que me faz vencer. Porque a glória é tua, mas é tu que me levanta. Davi confia plenamente a Deus. Os seus inimigos maquinam mal, levantam um grande exército. E ele diz, o Senhor, olha, eles se levantaram contra mim. E eles caluniam Davi, julgam Davi condenado. E ele diz, o Senhor é o meu escudo. O Senhor é a minha glória, é o Senhor que exalta a minha cabeça. No verso 4, Davi, ele toma uma atitude diante desse grande problema. Ele diz, com a minha voz, clamo ao Senhor. Davi, ele expõe aqui o problema. Ele vê que os inimigos têm crescido. Ele vê que desses inimigos existe um número muito grande de pessoas que se levantam contra ele. E dessas pessoas, muitos dizem, condenaram Davi, diz que não tem mais saída para Davi. Por isso que encorajavam os exércitos a irem contra Davi, a ponto de falar que Deus não salvaria. Então Davi, ele começa a olhar para Deus agora e falar assim, Senhor, com a minha voz eu clamo a Ti. O que nós temos feito diante dos nossos grandes problemas da vida? Cada um de nós tem tido problemas, pequenos, grandes, diversos, escola, emprego, relacionamentos, pecados, falta de emprego, perseguições, calúnias, mentiras, problemas grandes e pequenos. Às vezes vários problemas pequenos que vão se acumulando e parece daqui a pouco uma bola, de neve. Mas como nós temos reagido a estes problemas? Davi tem uma proposta aqui. E a proposta de Davi diante desse grande problema que se levantava contra ele, os inimigos que queriam matá-lo, que arrancaram a sua cabeça, incentivando, mentindo contra ele para formar um grande exército para caçá-lo e matá-lo. Ele diz, com as minhas armas, com as minhas estratégias de guerra, com as experiências que eu tenho, com o histórico de vitórias que eu tenho, não. Ele diz assim, não é com isso, não é com a minha força. Ele diz, com minha voz, com a minha voz, clamo ao Senhor. A arma de Davi aqui é
é o clamor. A arma de Davi é a oração. A arma de Davi é confessar a Deus que ele depende de Deus. Irmãos, nós temos que aprender com Davi a depender de Deus. Às vezes nós enfrentamos os nossos problemas com as nossas forças. Mas isso aqui eu sei. Ou isso daqui eu tenho uma solução. Isso aqui olha, há 3 anos atrás eu fiz isso, deu certo. Menino do céu, faz assim que dá certo. Davi tinha vencido muitas guerras, né? Estrategista, rápido. Falava para o seu exército, vamos, e eles iam. Vamos por aqui, sobe um morro, desce um morro, espera aqui, ataca, faz isso. Davi sabia controlar o exército, vencer as batalhas. A gente fala que Davi sabia o caminho da morte para a vida, mas ele não usa os seus recursos. Ele usa apenas a voz, o clamor. Com a minha voz eu clamo ao Senhor. E quando as pessoas falavam que Deus já não ouvia Davi, que Deus não traria uma resposta de salvação para Davi, ele diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Davi tinha certeza de que o Deus que ele cria estava o ouvindo e o responderia. Davi consegue, irmãos, entender que o que vai resolver o seu problema não é a sua força, mas é a ação de Deus. E é por isso que ele fica quase 2 anos fugindo de Absalão, porque Davi era um homem que aprendeu a esperar no Senhor. É por isso que Davi diz, depois de tudo isso, depois que vê todo o problema, os inimigos crescendo, ele vai falar no verso 6, ele diz assim: olha, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Olha o que Davi diz, milhares de pessoas que me cercaram. O que Davi está falando é, eles já montaram uma estratégia para que eu não fuja. Eu não tenho para onde escapar, mas eu não tenho medo. Em meio a tudo isso, irmãos, Davi diz, eu deito e logo pego no sono. Como é que alguém pode dormir em meio a... Como é que alguém pode dormir sabendo que o inimigo está ali se preparando para vir matá-lo? Eu quero que você entenda que a nossa dependência está em Deus. Que os problemas, Jesus nos ensina que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Nada pode nos tornar ansiosos. Pedro, que era o mais atiçado, né? Usar uma palavra bem nordestina, o mais atiçado dos discípulos, o mais sanguíneo. Chega um momento, Pedro diz, vocês devem lançar toda a vossa ansiedade sobre Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Davi diz, eu deito e durmo. Eu deito e durmo. O que Davi está falando é, eu não vou ficar virando na cama para lá e para cá, não. Esses dias a Giovana estava vindo dormindo, falou que vai me levar na fábrica do sono, porque diz que eu durmo acordado, me mexo, né? Davi diz assim, olha, eu deito e durmo e acordo, porque o Senhor me faz levar. Nós fomos na pizzaria semana passada e eu ouvi uma coisa interessante de um irmão nosso, o Dilson ali da igreja de Filadélfia. Ele é aposentado já há alguns anos, funcionário público da área civil. E alguém falou para ele, eu vou aposentar, mas vou continuar trabalhando. Ele falou assim, rapaz, eu me aposentei e só durmo. Porque a Bíblia diz que aos que amam, até enquanto dorme, ele está dando alguma coisa, está cuidando. Então, eu aposentei, agora eu só durmo, né? Achei uma expressão interessante. Aproveitar a dependência de Deus. Não que a gente tem que dormir o tempo todo, né? É claro que uma brincadeira que ele fez. Mas a gente tem que entender, irmãos, que nós temos que depender de Deus. E Davi diz, eu deito e durmo de boa, sem nenhuma preocupação. E não preciso colocar vigia, segurança. Não, porque eu acordo, não é por causa dos seguranças. Eu acordo porque Deus é que me dá segurança durante a noite. E é Ele que me faz levantar. Davi, ele crê plenamente na proteção de Deus. Ele aprende a viver em meio ao problema, confiando na ação de Deus. Então ele diz, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. O verso 7, Davi, a ação dele não é mais dele, mas ele diz, levanta-te, Senhor, Deus meu, pois o Senhor é quem fere o inimigo. E no verso 8, irmãos, nós encontramos a certeza de Davi. A gente poderia falar a aplicação do ensino de Davi, quando ele diz, do Senhor é a salvação. Mas falaram que não tinha mais salvação em Davi, Deus não iria salvá-lo, não tinha mais como ele ser salvo. Davi diz, o problema é que não é vocês que decidem sobre a minha vida. Quem decide é Deus. Quem determina é Deus. A salvação pertence ao Senhor. E ele diz, e sobre o teu povo a tua bênção. E Davi diz, eu sou do Senhor.
eu pertenço a Deus. Então o Senhor me salva e me abençoa. Irmãos, nós somos salvos um dia para sermos abençoados, para gozarmos das bênçãos de um Deus de amor. É um Deus justo, de justiça, mas é um Pai que te ama. É um Deus que te salvou para te abençoar, para te conceder todas as bênçãos nesta vida e ainda por fim a vida eterna. Vamos aprender a confiar mais no Senhor. Os problemas não podem tirar a nossa paz, não pode tirar o nosso sono. Ah, pastor, é porque não é o Senhor que passa o problema que eu estou passando. Não, é o problema seu, Deus deu para você, para testificar a sua fé. Eu também tenho os meus problemas, mas a que Deus nos dá como dificuldades é para que Ele seja glorificado nesta situação. Agora nós temos que confiar, nós temos que crer, nós temos que apresentar o nosso problema para Ele em oração e com a nossa voz clamar a Ele, que Ele é um Deus poderoso, fiel e justo para nos salvar e fazer cumprir em nossas vidas todas as suas promessas de bênçãos e de paz e de cuidado para com todos aqueles que são seus e que clamam pelo seu nome. Que nós possamos crer nessas promessas, crer mais no Senhor e assim recebermos de Deus as suas bênçãos em amor, em cuidado. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que possamos aprender a depender do Senhor.